Jornal da Pan, a partir de agora, recebendo o prefeito de Oriente, Matheus Mores. Matheus, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Pan. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glais. Bom dia ao pessoal, aos ouvintes da Pan, mas sempre é um prazer estar aqui. Você deu bom dia, agora a gente vai fechar a primeira meia hora. Não, tô brincando. Dá bom dia pra Sargento. Sargenta Samanta, que está aqui com a gente, que sempre coloca a gente na posição certa e ajuda muita gente, né, Samanta? É. Matheus, o que a gente pode começar destacando sobre o município de Oriente, para os nossos ouvintes de Oriente, aqui de Marília e toda a nossa região? Nós vamos, Oriente, dia 30 de novembro, vai fazer, vou até soltar aqui a primeira festividade que nós vamos fazer dos 80 anos de Oriente. Dia 30 de novembro, Oriente faz 80 anos e nós vamos trazer o Jogo das Estrelas. Vai ser no Estádio Municipal Max Wirth, a partir das 15h30, e nós vamos trazer grandes jogadores, né? O Marcos vai estar lá? Sim, senhora, tem que estar, né? O Marcos é o primeiro que foi convidado. A joia de vocês, né? Vem o Marcos, vem o Veloso, vem o Ronaldo Giovanelli, estamos tentando o Neto, legal. Vem o Souza, vem vários jogadores, vai ser uma grande festa contra uma seleção de Oriente acima de 45 anos. Vamos ver. Eu já parei aqui no Veloso, no Giovanelli, no Neto, falei, gente, é sério? É sério. Nós vamos trazer em comemoração aos 80 anos da cidade. No dia 29, na sexta-feira, nós vamos ter o encerramento do programa Encerrando Laços, que é uma parceria com o Grupo Jato, que eles doam pra gente fazer um projeto, na verdade executar um projeto para cultura voltado a todas as crianças de Oriente, né? Então, no dia 29 a gente apresenta esse projeto na Praça da Matriz, juntamente com um show local, né? E no dia 30 nós fazemos esse Jogo das Estrelas, que é o primeiro que nós vamos fazer. Eu acho que vai ser bem legal. A entrada vai ser 1 quilo de alimento não perecível, né? Que nós vamos reverter para o Fundo Social, para reverter em cestas e para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Pessoas vulneráveis. Vai ser bem legal, é um evento diferente, nunca teve nesse tamanho, né? E com jogadores e tal. E a nossa cidade é uma cidade que ela representa muito o futebol, né? Tem o Marcos, que é um pentacampeão mundial, né? Ele vai estar lá. Então nós vamos fazer. Bom, são 8 horas agora em ponto. Agora sim a gente vai fechar a primeira meia hora do Jornal da Pan, já com essa exclusiva aqui para os nossos ouvintes, com o Jogo das Estrelas que vai acontecer dia 30 em Oriente. Mas já deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco. Rodeio. Vai ter ou não vai ter? Mas você responde já depois de um rápido intervalo aqui no Jornal da Pan. A gente continua no YouTube. É isso aí, essa meia hora do Jornal da Pan, um oferecimento Unimed Marília. Presença que transforma. Cortes, cara. Eu tô em looping aqui. Cara, fantástico. Falou do Ronaldo, eu já tô aqui. É que geralmente quando tem... Ronaldo Giovanelli. Sim, mas eu gosto de todos eles. O Veloso, eu não sou palmeirense, mas gente, o Veloso é um ícone da minha época. Imagina. Nossa, eu entreguei a idade agora, né? Mas tudo bem. Nossa, o Veloso, ele foi antes ou depois do Marcos? Antes. Antes, né? Bem antes. Para a galera de Oriente e toda a região, quero dar um recado especial aí pra você. Olha isso. Mostra pra câmera lá, a gente tá no Mostra YouTube pra câmera, ainda. tá no YouTube. Acontecerá no dia 30 de novembro, às 3h30 da tarde, no Estádio Municipal, em comemoração aos 80 anos dessa querida cidade de Oriente. Contamos com a presença de todos vocês. Obrigado ao apoio da Prefeitura Municipal de Oriente, o prefeito Matheus, secretário de Esporte. Nossa, ele tá mais novo que quando ele jogava? Tamo junto aí, ela quer que ponha aqui, mas agora já acabou. Depois a gente mostra pra quem estiver no YouTube. Mas vocês sabem que eu gosto mais do Ronaldo Giovanelli, porque quando eu era criança e começo de adolescência, o Ronaldão era... Gente, ele desmaiava quando o Corinthians era campeão. Você era corintiano? Eu sou corintiano. Eu também sou. Ronaldo, na zaga tinha o Henrique, né? Nessa época aí, né? Henrique, o Corinthians tinha um monte de... O Ronaldão era meu ídolo no Corinthians e aí depois ele perdeu o posto pro Danilo, que inclusive veio ano passado em Marília, tirei foto com ele e sensacional também. Então, nossa, já tô aqui em looping pensando, vai ser um... Bem legal. Matheus, você não brinca em serviço, hein? E olha que foi difícil pra você a reeleição, né? Você disputando com o Mores ali, o Matheus e o Mores. Na verdade, você sabe que é uma eleição diferente e não é... Ela é assim, você sabe do resultado, né? Que você, com um voto só, você, né? Tudo bem, mas é uma eleição diferente. Uma eleição que você tem que convencer a população de votar. De ir pra urna. Sim. Entendeu? Então tem esse negócio, você já ganhou, eu não vou, você já ganhou, tem muito disso, sabe? Então a gente lutava muito contra a abstenção.
Matheus, foi uma eleição diferente, né? Esse último pleito agora em Oriente, em outubro. Candidato único, primeira vez na história de Oriente? Isso aí, Wagner, pra você ver como que tudo a gente acha que a gente vê, né, tudo, mas sempre tem as surpresas, né? A gente fomos a primeira vez em 80 anos que o Oriente tem uma candidatura única. Mas assim, eu tenho falado isso e o pessoal tem visto. Não é que não tinha ninguém que queria ser candidato. A gente sabe porque tinha pesquisa, rodava pesquisas em Oriente, quando não é contratado pela gente, é contratado por outra pessoa que tem intenção. Mas como a administração nossa vem sempre pautando na legalidade, pagando as contas em dia, cuidando do social, zerando a fila de exames da saúde, aumentando o índice da educação, tudo certinho, as coisas acontecendo, a aprovação nossa era muito alta, entendeu? Então, qualquer candidato, de repente, que gostaria que quisesse ser, saberia que dificilmente teria condições de ganhar da atual gestão por causa dessa administração que a gente vinha fazendo mesmo, né? E não foi assim, o pessoal fala, não quiseram. Não é que não quiseram, é que entenderam que... E também eu acho que foi muito inteligente da parte de eventuais adversários, de entender que era o momento de continuar, que a cidade está indo bem, que a saúde é referência na região, que a educação nossa, a gente aumenta os números do IDEB, a gente está aumentando, ampliando as escolas, que a gente cuida de gente, que a gente faz uma parte social muito boa, né? Então, as obras acontecendo, né, um bom relacionamento no governo estadual, no governo federal. Então, acho que foi a gente conseguiu unir todos aí para que a gente para ser uma candidatura única, não ter tanto, né, não ter um adversário, não ter aqueles embates, né? Mas é uma eleição diferente, viu, Gleis? A gente fala, mas a dificuldade que a gente viu, não dificuldade, mas o convencimento das pessoas irem às urnas. Porque tem aquela questão, como só ele já vai ganhar, não preciso sair da minha casa e votar. Tem um tio meu que mora de frente de casa, 90 anos, ele nem é obrigado mais a votar. Ele falou no dia, Matheus, eu não vou, eu não tô bem hoje e tal. Se você tivesse o adversário, eu iria, mas eu não, sabe, a gente tem que entender certas coisas, né? Sim. Às vezes o cara saiu de Oriente, a pessoa saiu de Oriente e não transferiu o título, não deu tempo de transferir, tá morando em outra cidade. O cara falou, me ligar, Matheus, como você já ganhou? Então teve muito disso, né? E a gente disputa assim. Então, a gente sabia que a eleição estaria ganha, porque candidatura única precisa de um voto só, voto válido, né? Mas o que a gente queria, né, é uma campanha diferente, que falar que eu não fiz aquela visita casa a casa, como a gente faz em outras campanhas. Foi uma campanha diferente porque eu continuei administrando normalmente a cidade. Mas graças a Deus, eu falo que eu sou uma pessoa abençoada. Além de ser a primeira vez em 80 anos de ter uma candidatura única, ainda uma votação tão expressiva, tão marcante que a minha que eu tive, né? Não tendo essa obrigatoriedade, sendo candidato único, uma situação diferente, a diferença de uma eleição para outra é a maior diferença que existiu na história de Oriente de um candidato. Mais de 30% eu aumentei a votação de uma eleição para outra. Quer dizer, então, reafirmaram o voto quem votou e mais 30%. Né? Votos que você não teve provavelmente na outra, você na teve outra eu tive vez. nessa. Legal. Aumentou 30% a votação minha de quem eu não tive. Então, mas assim, eu falo em casa, falo para todos, para tua equipe nossa, que isso aumenta ainda mais a responsabilidade. E parece que eu estou mais animado ainda do que na outra gestão. Agora que a gente sabe os caminhos, né? A gente já por mais que eu tinha uma experiência de estar junto à prefeitura, a hora que você senta na cadeira, que você vira prefeito, é diferente. A responsabilidade é sua, né? É minha e a decisão precisa ser tomada. E às vezes acontece algo diferente que não aconteceu em outras gestões, eu não tenho experiência, eu tenho que decidir. Mas graças a Deus está indo muito bem e eu estou mais animado do que nunca, de verdade. Eu acho que, até copiando um pouco o que o Vinícius fala, não copiando, mas falando igual, o Vinícius fala que vai ser a maior gestão de Marília. Eu falo, lá em Oriente eu tenho falado e posso reafirmar. Esses próximos 4 anos serão os melhores 4 anos de Oriente. Podem ter certeza. O que a gente está preparando, a estrutura que nós estamos fazendo, o contato que a gente tem com o governo, com deputados federais, deputados estaduais, na região em si, eu acho que o Oriente tem tudo para fazer a melhor gestão da sua história. Não temos problema mais com eixo, graças a Deus aconteceu, já passou. Tivemos muitos problemas de
né? Teve que demolir o pontilhão. E cada dia era uma confusão. E demora, e faz, e corta a cidade, e fecha a cidade. Bom, vocês passaram, vocês viram o que é, né? Mas nós não vamos ter problema com a Eixo, mais que já passou. Inclusive, a última coisa que precisava agora, que a gente lutou, que eu briguei lá com eles, briguei no sentido de cobrança, de lutar por isso, né? Eles colocaram os lugares, os pontos de ônibus, mas não tinha nada, não tinha um ponto de ônibus, não tinha uma guarita, nada. Eles estão instalando ontem e hoje. Então, está acontecendo. E eu acho que não tendo eixo, não tendo, e a gente nós conseguimos fazer, que o maior sonho de Oriente é a gente fazer casa popular, tudo, já compramos um terreno, acho que vai acontecer. Tem muito o que fazer, e eu falo pro pessoal de Oriente para ter muita esperança, que esses próximos 4 anos serão 4 anos de grande evolução para nossa cidade. E o novo acesso ali, onde é o Trevo da Santa, que a gente chamava ali, né? Que era uma conquista também de um dispositivo ali. Como é que está essa situação? Na verdade, a gente conseguiu um dispositivo que está sendo aprovado, tudo foi medido, é um pouco antes da Santa, né? Mas nós vamos conseguir, já está em aprovação na Artesp. Eu fui na semana retrasada a São Paulo, tive uma audiência na Artesp, já está em fase de contratação da empresa para fazer. Tá? Então vai ser feito, vai acontecer. Isso também é um bom ponto de ligação ali, né? Tanto de saída quanto a entrada da cidade, né? Com toda certeza. 8h13. Repita. 8h13, você ia fazer a pergunta, eu te interrompi. Eu ia, inclusive, a do Marcelo. O Marcelo perguntou aqui... fechei, fui falar da hora, fechei. O Marcelo perguntou se teve aumento no número de vereadores e como ficou essa divisão entre partidos. Tá. Marcelo Diniz, né? Isso, Marcelo Diniz, desculpa. Como ele é nosso... A outra parte da bancada, eu já nem falo sobre o nome. Marcelo Diniz, da Cachaçaria Água Doce. O Marcelo é um grande parceiro nosso, um grande amigo meu. Sempre eu vou lá, ele sempre me trata muito bem. Então eu queria registrar aqui a admiração que eu tenho por ele. Continua os 9 vereadores, que é o mínimo constitucional, né? E dessa vez ficou dividido mais ou menos do jeito que foi da outra vez. O Progressistas, que é o meu partido, fez 3 vereadores. União Brasil, 3 vereadores. O Republicanos fez 1 vereador e o Solidariedade fez 2 vereadores. O Matheus, aproveitando o gancho da pergunta do Wagner, e até uma coisa que eu particularmente admirava, e eu já comentei isso aqui, dois pontos, a questão do pedágio, que passou até alguns anos ali, e você brigava bastante por conta da população de Oriente, né, porque não seria justo mesmo as pessoas terem que sair para ir trabalhar e voltar, e eu sei que tinha muito essa questão, então eu queria saber como que tá essa questão, e eu lembro que por conta até da reforma, da pista ano passado, que já que o Wagner soltou o assunto festa de peão, quero que você responda depois. Não teve por conta disso. E eu achei uma das atitudes mais sábias que eu vi. Porque eu falei, cara, o prefeito ele tem que pensar mesmo em prol da população. E assim, obviamente teria muitos problemas, até correndo risco se tivesse tido a festa do ano passado por conta daquela reforma. Então eu achei um gol de placa seu não ter a festa, independente do lazer ou não, acho que isso foi muito mais importante. Então já deixando esse elogio e a pergunta sobre os radares, porque eu não sei como ficou essa questão, né? Eu lembro que tinha uma briga sua por conta dos moradores, pegar um pouco, né, do morador ter que pagar o pedágio para se locomover. Como que ficou isso? Na verdade, Gleice, eu continuo achando imoral a cobrança, continuo achando que injusta a pessoa sair de Oriente, passar pelo pedágio, andar 2 km e ter que pagar. Sim. Pedágio. Não faz sentido, e né? Quem sai de Oriente e vem para Marília não paga um centavo de pedágio. Então é injusto, eu continuo achando injusto e vou continuar brigando, só que assim, a gente briga com gente grande, com gigante. Sim. Você entendeu? Então assim, eu sempre disse isso e sempre cobro isso e mando, a gente, protocolo requerimento pede que seja cobrado proporcional para eles. Poxa, a pessoa já trabalha lá na Jato, já trabalha em Pompeia. Cara, e 2 quilômetros literalmente, né? Porque é do lado. Isso. E aí eles não têm no salário dele incorporado isso. A Jato até dá um ajuste de custo, mas não é certo, pô. A gente tem que ser justo. Eu acho que pagam o que usam. Então eu sempre vou brigar e vou brigar o resto da vida. Tinha o desvio, tiraram. O desvio tá lá, tinha um desvio que, na verdade, é uma estrada vicinal que tem na lateral, que nós estamos tentando juntar documentos para achar essa estrada, de repente a gente consegue um caminho alternativo, né?
E eu continuo brigando e não tenho o que fazer. Eu acho que a gente tem que brigar mesmo e discutir, porque quando a gente acha injusto, só que assim, a prefeitura ela não tem legitimidade para eu entrar com uma ação contra todos. Essa seria para a prefeitura. Então a gente continua na justiça e não adianta também ver lá. Tem gente que acha que vai lá, passa por cima, casa. Não é assim, né? Vamos fazer de acordo com a justiça. É legal, né? Tem que ser feito legalmente. Mas eu continuo achando injusto e imoral, tá? Injusto e imoral a cobrança de quem sai de Oriente e anda 2 km e paga um pedágio. E quem vem para Marília. E é um pedágio que não é barato. Não é barato. Tem essa então, questão também. Aí falar arrecada para o município de Oriente. Não arrecada. Hoje é dividido na malha viária. Então, o tanto que a Eixo anda no perímetro de Oriente, na extensão de Oriente, é proporcionalmente ao que eu recebo. Então eu recebo proporcionalmente, Pompeia recebe proporcionalmente, ela sendo o pedágio sendo sede em Oriente ou sendo sede em outro lugar, receberia do mesmo jeito o ISS. Então é proporcional. Mas o Oriente está recebendo muito dinheiro do pedágio. Não está recebendo muito dinheiro. Está recebendo o que é de direito de Oriente que passa para o Oriente. O que é uma coisa que você também nem faria questão, né? Nem faria questão. E se fosse em qualquer outro lugar, receberia do mesmo jeito. Então, se a praça de pedágio não fosse ali, fosse lá em Quintana, eu receberia a mesma coisa. Não mudaria nada. Então, não tem essa questão. Então, a gente aceita porque, né, foi uma concessão, foi um projeto, foi uma pipa que eles falam, de Piracicaba a Panorama, são muitas cidades. Tem um bom relacionamento com algumas pessoas da Eixo que a gente tem conversado bastante, inclusive o Zé Geraldo, que ele é chefe de operações, aí, ele é gerente de operações. Tem um bom relacionamento, mas continuo achando injusto e imoral essa cobrança. Vou morrer achando isso, né? Sim. Com relação ao show, a gente fala que a gente tem que trabalhar com responsabilidade. Primeira coisa é segurança. Naquele momento, nós tinha até contratado o show da Lauana Prado. Só que não era seguro para o município. Estava um caos, o município cruzando a pista. Eles não colocaram a segurança do jeito que a gente imaginava, tendo acidentes. Entendeu? Então a gente tem que pensar primeiro no município. Né? Não dá para arriscar por causa de um show, por causa de um divertimento. Eu não ia jamais eu ia aceitar e sempre eu ia me condenar por isso se eu tivesse feito uma linda festa, mas tivesse que alguém tido um acidente por causa dessa obra aí. Não era o momento mesmo, não dá para ser. Sim. Então a gente tem que tomar atitude acertada. São essas atitudes que eu falo que o prefeito, no momento, ele é obrigado a ter. Você sabe que você que não vai ser ali. Vou contentar uns, vou descontentar outros, mas eu sou obrigado a ter atitude. Né? Vamos derrubar o pontilhão porque o pontilhão está fora dos padrões, está estreito, baixo. Vamos fazer. Tem que fazer. A gente não tem, já que eles têm autorização, tem tudo, mas vamos fazer de acordo com o cronograma. Mas graças a Deus eu também acho que foi uma atitude acertada. Se eu achasse que tivesse sido errado, eu falaria que foi errado. Não, mas foi certo. São 8 horas e 20 minutos, a gente precisa fazer um rápido intervalo aqui em 100,9. Hoje o Jornal da Pan, terça-feira, Espaço Regional, recebendo o prefeito de Oriente, Matheus Mores. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento JDP Energia Solar. Transforme o seu telhado em uma usina solar. Um rápido intervalo em 100,9, mas a gente continua mais um pouquinho com o Matheus Mores aqui no YouTube Jovem Pan Marília. São decisões, né, que às vezes a população não entende, né? Porque, querendo ou não, gosta de lazer, né? E tem que ter, né? Tem lazer, né? Mas, assim, tava uma parada de pressão, sabe? E quando eu conversei com o pessoal daí, eles falaram, nós vamos demolir, eu vou fazer 2 lugares de retorno seguro, tá? Os caras não colocam... Estamos no YouTube. Tá, não fizeram. Sim, não, e é claro, todo mundo via. Eu lembro que um dia eles demoliram no sábado, no domingo de manhã, eu fui lá no cruzamento da Santa, que até então não tinha o Defense, filmei 6 e pouco da manhã. Falei, dá uma olhada, hoje é domingo, olha o jeito que tá cruzando a pista, a velocidade vai causar um acidente. Eu tenho tudo gravado em mensagem. Sim. Aí depois eu comuniquei, na segunda-feira eu mandei um ofício pro Ministério Público e para a Eixo dizendo o que estava acontecendo. E não foi combinado. Aí, na segunda-feira, na hora do almoço, aconteceu um acidente. Olha aí. Aí eles vieram, aí veio todo mundo. Aí fizeram diferente, colocaram obstáculo, sinalizaram, ficou o pessoal hoje tem o Defensor, né? Hoje tem. Mas então, na época a gente sabia, Oriente é uma cidade diferente de outras. A Marília também, mas assim, cidade pequena que você for pensar, Quintana é só de um lado, Herculândia é só de um lado, vamos pensar, Vera Cruz é só de um lado. Oriente, a rodovia, ela cruza a cidade em si. Então, assim, eu tenho uma unidade de saúde desse lado e 2 desse.
Eu tenho o velório desse lado e o cemitério desse lado. Eu tenho o conselho tutelar desse lado e eu tenho uma creche do outro lado. Então é obrigado a cruzar a cidade. Não tem o que fazer. Não é um bairro residencial. Entendeu? Tem tudo de um lado e do outro. O Oriente é cortado ao meio. Então todo mundo precisava fazer esse cruzamento de um lado do outro. E até as pessoas da região também passam muito por ali, né? E os ônibus escolares, que nem você sai de uma escola, a gente tem um transporte gratuito dentro do Oriente. Sai desse lado e vai ter que ir pro outro, tem que cruzar a pista. Poxa, coloca com segurança, era só fazer o que eles fizeram depois. Depois eles fizeram o que precisava fazer, mas deu muita confusão antes. Não, mas foi muito acertada. E eu lembro que na época eu falava, cara, porque assim, talvez a população em si da cidade pensa, mas a gente já mora aqui. Primeiro que teria que atravessar, porque o rodeio é do outro lado, não é? Sim. E segundo que é um evento que não tem o que fazer, atrai a região, o que para vocês e para o próprio comerciante de Oriente é bom, porque fomenta, né, a economia, porque vende, tem todas essas questões que a gente já sabe. E, as pessoas bebem e pega o volante, não vai beber, vai, infelizmente as pessoas ainda bebem, dirigem, vai sair do evento eufórico, ou na hora de ir, causa, ainda mais que eu lembro que eram shows, os spoilers de shows eram muito bons, então assim, ia parar a pista, ia ser uma tragédia anunciada, né, então eu falei, cara, foi muito acertado a atitude de não ter. E eu falo assim, Gleice, que a gente fala assim, né, Wagner, você é de Veracruz, né? Veracruz é do outro lado, mas é muito próximo de Oriente. Muito próximo de Marília, igual, do lado, já. Igual Oriente. Oriente é próximo de Pompeia. Mas assim, é diferente um show em Oriente. É muito próximo de Marília. Então você traz um show, é o que você está falando, você traz um show mais ou menos, vem muita gente fora porque é muito próximo. Sim. Diferente do que eu falo às vezes de Quintana, você tem que pegar a pista, passar por Oriente, passar por dentro de Pompeia. É diferente. Agora, daqui Mas a Pitty, por exemplo, que é mais longe. Daqui até Oriente é muito próximo de Marília Oriente. Então, você traz um show, vem todo mundo, é um negócio assim. Um dia que a gente contrata show, tem um rapaz que trabalha junto com o contratante do show, fala, rapaz, vocês às vezes esquecem que Marília tem quase 300 mil. E vai vir todo mundo. Tá do lado, né? E realmente é isso aqui no Maracá. Quantas pessoas tem no Maracá? Cara, o da Ana Castelo, eu fiquei com medo. Eu falei, gente do céu, como é que vai caber todo mundo aqui dentro de Oriente? E a Ana Castela foi um negócio tão... Se eu contar a história pra vocês, há 6 meses antes de fechar o show, a minha menina falou, papai, vai ter rodeio? Vai ter. Eu falei, papai, tem uma boiadeira. Matheus, a gente consegue fazer um balanço aí, né? Porque pra gente parece que foi meio curto ali o seu ano ali, porque tem a eleição, né? Aí pra gente que tá de fora, o candidato ele precisa se afastar, a gente sabe disso, né? Mas como você tá em exercício, você não consegue se afastar ali, né? Não. A gente continua trabalhando. O prefeito, ele é prefeito e candidato ao mesmo tempo, né? O ano foi bastante intenso e rendeu muitos frutos. Esse ano está sendo um ano muito bom, né? Estamos ampliando a escola estadual Lopes Ramos, que na verdade o ensino fundamental estava dividido em duas escolas. Na verdade, uma, onde fica instalada a Elza Cavadas Reis, é um espaço muito que não é feito para a escola. É um imóvel que era da saúde e tal, não tem espaço. Tal. São 6 salas que a gente usa lá. Então eu estou levando essas 6 salas, construindo as 6 salas na escola Lopes Ramos, que é onde a gente municipalizou e tem um quarteirão inteiro, muito espaço. E eles dizem que vão entregar agora, no final do ano já está em passos largos a obra, e aí nós vamos levar todos para lá e vai ter uma melhor qualidade de vida, mais espaço para as crianças para brincar e tal. Então nós estamos ampliando a escola. E aí vem também junto, que eu tenho uma agenda em São Paulo, talvez essa semana ou semana que vem, para a gente pleitear. Estou pleiteando uma nova cozinha piloto, já tenho um projeto, acho que nós vamos conseguir fazer uma cozinha piloto lá na escola Ramos mesmo, aumentar o refeitório, aumentar os banheiros, que eles vão receber mais crianças, né? O ginásio de esportes ele está em fase final de reforma, tá? Tá em fase final, foi investido R$500 mil no ginásio de esportes, está sendo feito, e a gente fala, né? Não tinha basquete, não dava porque não tinha as cestas de basquete, né? Vai ter agora todos os banheiros, o vestiário, tudo reformado, tudo novo, uma pintura de qualidade, a pintura de epóxi, uma pintura no chão de coisa de profissional, né? Vai ser um ginásio de esporte de referência. Até penso que eles pediram ainda, depois de pintar, mais de um mês de cura da tinta. Então talvez a gente até tenha que reinaugurar ele no ano que vem, não esse ano,
talvez, quem sabe, a gente traga. Meu sonho é trazer o Falcão. Você imagina trazer o Falcão Meu do Oriente? Deus! Né? Seria legal, né? De repente a gente conseguir isso aí, a gente tentar o contato lá, legal, né? Acabei agora entregamos as salas, a ampliação da creche. Com isso a gente zera a fila de alunos da creche, porque a gente tinha uma demanda a fila de alguns alunos. Mas antes quando a gente vê que começou, tá chegando perto do limite, a gente já vai atrás. Ainda bem que a gente se antecipou a isso, né? E conseguimos a reforma e ampliação da creche. Com isso a gente conseguiu zerar a fila de alunos da creche. Então foi um ano muito bom, que a gente, se for ver no básico, né? Reformamos agora a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde vai ser onde fica o secretário, vai ficar mais confortável para eles. Estamos colocando agora, em pouco tempo, em andamento o raio-x. O ultrassom em Oriente já está à disposição. Vamos aumentar as especialidades. Abrimos agora a unidade 3. Nós tínhamos 2 unidades de saúde, né? Só que as 2 unidades de saúde tinha uma que estava sobrecarregada, que era a unidade 2. E aí o que nós fizemos? Agora nós abrimos a unidade 3 de saúde, trouxemos já uma médica e agora nós vamos atender lá o pessoal do Dona Elvira, que é próximo, e mais o pessoal da zona rural, que aí eu desafogo a unidade 2 e a gente consegue ficar tudo, né? Então tá, assim, graças a Deus o ano nosso, apesar de ser um ano eleitoral que trava tudo, nós, por a gente fazer uma gestão responsável, a gente, graças a Deus, nós temos colhendo os frutos aí, a população colhe os frutos, né? Então, Oriente... Cara, a rodoviária foi reinaugurada esse ano também? A rodoviária foi reinaugurada o ano passado. O ano passado, nossa, parece que foi ontem, né? Eu tô falando que está passando muito rápido o tempo. E a rodoviária ficou magnífica lá, ficou muito bom. Nós tivemos que tomar, é o tal das atitudes, né? Esses dias eu me perdi saindo aqui do Jovem Pan, fui parar lá na rodoviária de Oriente, eu realmente bonito, achei... Ficou, e é pior que a verdade, eu me perdi mesmo. Nesses acessos da vida, agora melhorou. Fui parar lá. A Oriente está crescendo, por isso que você se perdeu em Oriente. Na verdade, a rodoviária, nós fizemos uma rodoviária decente, com banheiro, só que nós tivemos que tomar algumas atitudes. O consumo de bebida alcoólica. O consumo de bebida alcoólica lá era um problema, porque às vezes consumia bebida, ficava ali, juntava algumas pessoas, e aí o cara chega para trabalhar. Deu uma bagunça. Nós provamos, né, através de decreto, proibimos Nossa, que legal, não pode ter consumo de bebida alcoólica. Então não tem consumo de bebida alcoólica e os comerciantes que estão lá não podem vender bebida alcoólica. Isso é interessante. São monitorados. Então hoje, se você for na rodoviária agora, vai ter pessoas tranquilas, não vai ter pessoal bebendo, porque às vezes eu não sou contra quem toma cerveja, não, porque eu também bebo uma cervejinha, não tem problema. Estou dizendo assim, tem local e tem uma quantidade e horário, né, para fazer as coisas, né? Ninguém é obrigado a ficar lá aguentando o cara bebendo, fazendo, né? E de fato, rodoviárias virou mesmo um ponto que, se você for analisar, virou ponto para isso. Eu vi que tinha alguns casos que a pessoa vinha de fora, parava lá, ficava bebendo, como ela às vezes tinha uma carteirinha de coisa, ou tava com a passagem na mão, ficava lá, depois passa outro ônibus, ficava bebendo e depois ele pegava e ia, o caminho não tinha muito, né? Então era um problema sério isso aí. E aí as famílias, o trabalhador, a pessoa que precisa realmente da rodoviária, ficava incomodado com a situação, né? Então hoje nós conseguimos estancar isso aí. Tem até uma TV grande lá para o pessoal assistir, tem um Wi-Fi gratuito, pessoal, e não pode beber nem fumar lá dentro. Então ficou... No começo a gente sabia que teve um ou outro que reclamou, um outro que achou que não devia, mas as coisas, quando a gente faz certo e firme, as coisas acontecem. Então hoje não pode, você pode ir lá na rodoviária que você vai ter segurança, bem iluminada, tranquilo, um banheiro decente, tudo sossegado. O que é interessante, porque você falou até pensando no sentido em ser mulher mesmo. Poucas vezes eu tenho o privilégio de não sempre precisar de rodoviária, mas é um medo, porque por isso que eu falei, às vezes você chega numa rodoviária e tem muito as pessoas bebendo, né? E aí vira um ponto de parada, e aí pra mulher principalmente tem aquele constrangimento de medo de não saber. Mulher, criança filhos, né? E é justamente isso. Então agora, além disso, a gente tem monitoramento lá. As câmeras são tudo monitoradas, pessoal. Então a gente sabe que se tiver alguém que está bebendo lá, a polícia vai lá na hora, já entendeu? É proibido. Que legal, isso é ótimo. Regra é regra e não tem o que fazer. Vamos cumprir a regra, né? Então a gente fez isso e a gente conseguiu manter a rodoviária de uma forma decente,
pessoas realmente que precisam da rodoviária, porque a gente acha que não precisa, porque quando a gente não usa muito, Gleice, a gente acha que não precisa. Sim. Mas um dia eu parei lá para ver o tanto de gente que usa, o tanto de gente que precisa, que vai para Pompeia, sai dali, pega o ponto. É muita gente que precisa. Tem muita gente que trabalha, né, em Oriente, na região, né? Exatamente isso. Então, o transporte público, ele é para pessoas, normalmente, ou que não tem um carro, ou que tem e precisa economizar. Então, é pessoal de baixa renda. Então, a gente tem que dar um pouco de um mínimo de conforto e segurança para essas pessoas, né? Então, regra é regra. Eu falo pro pessoal, vamos adotar essa regra? Vamos. Mas regra é regra. Vamos seguir. Que legal. Essa questão da proibição eu achei incrível. Eu acho que deveria ser proibido em toda rodoviária, porque de fato rodoviária não é lugar para beber, né? Rodoviária é lugar para pegar ônibus. E ponto. Não, às não vezes faz sentido, às vezes né? chega um pessoal de fora, às vezes chega um pessoal mal intencionado, às vezes chega... Né? A gente sabe que isso tem, né? Tem as saidinhas, né? Que as pessoas passam por esse lugar. Então, eu acho que ali não é o momento. Então, tá monitorado, é proibido, tem as placas, tá explicando, já tá ciente ali que não pode. Então, não pode, não pode. Regra é regra e vamos cumprir a regra. Matheus, nós estamos caminhando aí para o final do nosso programa de hoje em 100,9. Vamos recapitular então novamente aí o que nós teremos aí de programação pro aniversário de Oriente e também frisar mais uma vez que infelizmente não vai ser possível ter o rodeio este ano em Oriente, né? Esse ano a gente decidiu não ter um rodeio por uma questão financeira, de segurança financeira. Nós temos uma emenda que foi direcionada para isso, do deputado Alex Manente, mas ela foi empenhada e não foi paga ainda. Dizem que paga até o final desse mês. Mas eu não posso fazer uma conta esperando um dinheiro que talvez não venha. E isso refletir na saúde, na educação, no salário, no fornecedor. Então isso não dá para fazer, não é fazer. E o ano eleitoral é um ano também que tudo é muito travado, né? Cidades da região, algumas fizeram... É justo que façam, cada um tem que ter administra de um jeito ou de outro, não tem problema, não tem erro, né? Mas nós optamos por não fazer, tá? No dia 30 nós vamos ter o Jogo das Estrelas, que é o aniversário do Oriente. O Oriente faz 80 anos, no dia 30, que é um sábado, às 15h30, no Estádio Municipal Max Wirth, nós vamos fazer o Jogo das Estrelas. Vai ter o Marcos, que é o nosso anfitrião, que marca o cara do Oriente, como é que é a prata da casa que fala, né? Exatamente. O nosso pentacampeão, juntamente com Veloso, Ronaldo Giovanelli, Neto, dentre outros jogadores famosos aí que vão vir. No dia 29, que antecede, vai ter o fechamento do Criando Laços, que é um programa que nós fizemos junto com o dinheiro que foi doado da Jato para nós, né, e a gente para investir na cultura e nas crianças. Também tem aqui, ó, eu anotei aqui, você já viu, né, ó. Tem a Feira Arte Oriente, a Feira dos Artesãos. Sempre tem. Depois eu vou mandar para vocês o folder para vocês fazer próximo aqui. Dia 7 e dia 8/12. A feira. O que é essa Feira da Arte? A arte da nossa gente. A gente pega os artesãos de Oriente. Aquelas senhoras, normalmente senhoras que estão lá em casa, que até saiu da depressão de algumas coisas para fazer. Uma faz um tapete, a outra faz um docinho. Outra no guardanapo. Exatamente isso. A gente coloca lá e eles se apresentam, vendem, né? E a gente traz danças, traz algumas coisas. É bem legal essa feira, a Feira Arte, que é quem elaborou isso aí foi a primeira-dama, Gleice, presidente do Fundo Social. E a gente antecipa já que vai pagar o 13º salário no começo de dezembro para fomentar o comércio, para rodar o comércio lá. Também falo, Wagner, que hoje a gente tem um bom relacionamento na região. Nosso partido Progressistas com o Rogerinho, que hoje ele se elegeu vice-prefeito, ele ajuda demais a gente tem um muito bom relacionamento com ele. A gente fez muitos prefeitos da região com progressista, eu acho que tem tudo para dar certo. Oriente no bem, Marília no bem, Pompeia no bem, que eu já tenho um bom contato com o Diogo, com a região inteira. Todo mundo isso é muito ganha legal, com isso, né? Todo mundo ganha com isso. E eu nunca tive o problema assim de ser protagonista de algo. Vamos fazer junto? Vamos junto lá representar a região? Vamos nós pedir isso, vamos pedir. É desse jeito. Então, esse dia eu fui para São Paulo, chamei o Diogo para ir junto, ele foi comigo, justamente falou, não, né? Então é isso que tem que acontecer, acho que a gente tem que se ajudar. Tem muito bom relacionamento com o prefeito de Quintana, com o Fernando, com o prefeito de Queiroz, Pompeia, agora de Marília, o Rogerinho aproximou do Vinícius, também tem um bom relacionamento, principalmente com o Rogerinho, mas o Vinícius, de Alvinlândia, o Júnior, com o Raul. Então a gente tem todo o Lupércio, o Veracruz, todo lugar, a gente tem um bom relacionamento. Então isso é muito bom pra gente. A gente
começa a andar e a região andar junto, né? Então eu tenho certeza que nós vamos, durante os 4 próximos anos aí, vir aqui falar tantas coisas de Oriente, tantas coisas que a região nossa melhorou. Vocês vão ver só, vocês vão ser prova disso, porque falta de vontade não tem, né? Eu estou mais animado do que nunca, de verdade. Que legal. Mais motivado do que nunca. Então esse mandato nosso, esse próximo mandato vai ser bem melhor, pode ter certeza. A sua fala, assim, nós esperamos ver daqui a alguns anos, né? Vai ver. Porque geralmente o que acontece, né? O cara ganhou 4 anos, trabalhou legal, depois Tira o pé. Tira o pé, né? Dá uma segurada, né? Mas a gente vê que você realmente está com do jeito que eu sou acelerado, eu não consigo tirar o pé. Quem me conhece sabe disso. Do jeito que eu sou acelerado. Domingo de eleição. Aconteceu a eleição domingo. Na segunda-feira, 7h30, eu estava na prefeitura. Isso atendendo normal. Não tem. Hoje nem teve o dia da folga ali? Vamos comemorar, descansar? Não tem. Às vezes em janeiro eu tiro uns dias pra minha família. Óbvio, né? Todo trabalhador tem que ter o seu... Mas normalmente eu fico aqui. Antes eu saía no final de ano. Agora, como final de ano junta bastante gente na cidade e tudo, então eu evito de sair no final de ano. Então a gente sai normalmente em janeiro. Mas eu falo isso, que eu saio porque eu tenho família, eu tenho que ter um pouco de lazer, de estar mais próximo deles, porque a gente acaba ficando muito ausente por causa do dia a dia. Mas quem me conhece sabe disso aí, Wagner. Eu não tiro o pé. Eu sou acelerado de natureza. Então, pode ter certeza que o Oriente vai ter uma gestão melhor do que a primeira. Tenho certeza disso. Nós e a população de Oriente pode esperar, então, que pro ano que vem a gente possa ter um rodeio de primeira. O ano que vem nós vamos fazer um rodeio muito bom. Estou pensando em antecipar a data, não fazer em novembro, trazer mais para o meio do ano ou no primeiro semestre. Mas nós vamos fazer um rodeio de primeira, pode ter certeza. Nós não fizemos esse ano por uma questão... Não é porque não tem verba, é porque a verba destinada a isso não entrou e você não quer se comprometer, né? Ela empenhou. Diz que vai ser pago. Quando empenha tem que pagar até dia 31/12, mas não está no cofre ainda. Eu não vou. Não tá arriscar. Tirar dinheiro de outro lugar para fazer... Vou arriscar. Então é isso. Foi planejado. Não foi cumprido por causa do governo federal que não liberou, que tinha que pagar até agosto, não pagou. Então estava tudo dentro de um cronograma. Eu não vou sair fora do cronograma meu, então eu não vou tirar de outro lugar para fazer loucura. Então a gente tem que trabalhar com responsabilidade. A minha responsabilidade primeiro, saúde, educação, funcionário, fornecedor, ter as contas em dia. Acabei de receber uma prévia do Tribunal de Contas. Nossa nota no Tribunal de Contas aumentou para B, né? Não tem nenhuma cidade que tenha mais do que B no estado de São Paulo. Então essa é a nota do Tribunal de Contas. Nós temos já a terceira conta já com uma prévia de aprovação. Então a gente trabalha certo, investimento certo. Além de investir tudo certo, a gente tem a nota, que é o IGM, nós aumentamos para B. Nós temos, pelo segundo ano consecutivo, o Oriente é nota A do Tesouro Nacional em transparência. Estamos entre as 100 cidades do Brasil. Por quê? Porque a gente faz as coisas certas, organizada, né? Não tem coisa errada. Então vamos fazer certo, vamos continuar tudo certo. O dinheiro não caiu, era para cair, não caiu. Paciência, ninguém vai morrer por causa de falta de rodeio de um ano. Nós vamos fazer o ano que vem, faz um rodeio bom, com responsabilidade, com a verba certa, destinada, acabou sem ter maiores problemas. Eu não sei, porque a gente faz, previsão de orçamento, previsão de vai cair. Agora você prevê que vai cair um valor lá, o FPM ou o ICM, não cai aí. Tem um ditado popular que eu não posso falar aqui em 100,9 no ar, ao vivo, que né, não adianta contar, né? Não dá. Então a gente, é justamente isso, então a gente não pode, melhor um passarinho na mão do que 2 voando, né? A gente fala, então vamos segurar, vamos fazer o que tem que fazer. O ano que vem a gente faz um rodeio muito bom, um rodeio de Mas em contrapartida tem o Jogo das Estrelas. Mas tem o Jogo das Estrelas, que é algo diferente, que nós não deixamos de fazer algo em comemoração ao aniversário da cidade, é algo diferente. E a gente incentiva muito o esporte. Você falou que eu não sei se a gente estava ao vivo, nós já vimos, estava no YouTube, mas Oriente hoje a gente tem natação, balé, jiu-jitsu, taekwondo, zumba, ritmos, natação, basquete. Tudo gratuito? Vôlei, tudo gratuito. Nossa. Tudo, natação, hidroginástica, hidroterapia, tudo de graça. Nossa, que incrível. Então a gente incentiva, eu quero jogar basquete, tem, eu quero vôlei, tem, eu quero futebol, tem, eu quero futsal, tem tudo. Hoje a gente consegue proporcionar tudo para o jovem de Oriente, para Melhor Idade. Tem agora uma equipe de dança na Melhor Idade, que eles estão dançando. Legal. Tem aula de ritmos, então a gente tem tudo, proporciona tudo isso, e a gente tem que fazer isso. Balé,
taekwondo, jiu-jitsu. Então é isso que a gente faz com a população, dar o melhor para eles. Então não dá para faltar esse tipo de coisa pra gente deixar, talvez, de cortar algo disso para fazer uma festa do peão, um negócio. Não, isso não é o meu, não é o que eu penso, isso não é tá fora. Tá certo, como diz o Giroto, o prefeito é o gerentão da cidade. E é fazendo o básico bem feito já tá bom, mas ainda pensando no futuro tá ótimo. Exatamente. Eu tenho um ditado que fala assim: você fazendo tudo certo, ainda corre o risco de dar alguma coisa errada. Agora, você fazendo errado, não tem jeito de dar certo. Vai dar errado, né? Não tem. E só pra gente finalizar, então, outra novidade que você falou aqui pra gente, que é o adiantamento do 13º dos funcionários públicos. O 13º dos funcionários vão ser antecipados agora pro início de dezembro para fomentar o comércio. E eu peço até que os funcionários usem e gastem no comércio local mesmo, né? Fazer. Mas nós vamos antecipar agora pro começo de dezembro. Em vez de receber no final de dezembro, eles vão receber no começo de dezembro o 13º. Beleza, hein? Então é isso aí. 9-2, Matheus Mores, prefeito de Oriente, obrigado pela sua participação hoje com a gente aqui no Jornal da PAN. Obrigado, Wagner. Obrigado, Glais. Obrigado, Samantha, por ajudar a colocar a gente na posição certa aí, minha amiga sargentona. Já fez até a continência de general dela. Vocês sabem que apesar do Giroto não estar aqui hoje, mas eu achei muito interessante o Giroto pai, quando ele falou do seu Tuta, né? A emoção de ter falado do seu Tuta, de lembrar do cara que foi o pioneiro da Jovem Pan, tudo aí. Eu acho que gratidão não prescreve. Quando a gente vê uma pessoa, né, igual o seu Giroto, né, falar isso, eu não podia deixar de registrar esse momento de minha admiração por ele, por lembrar, e você vê que ele está sentido, ele ficou sentido mesmo com o que aconteceu com o seu Tuta, que é o pioneiro da Jovem Pan. E infelizmente hoje não deu pro Giroto estar aqui, mas da próxima vez a gente volta aqui. E sempre bom estar com vocês. Mas que bom o Giroto não estando aqui, mas ele tem funcionários competentes e a coisa anda bem. Tá bom? Obrigada, é sempre um prazer. Mateus. Obrigado, e sempre que vocês convidarem, estou à disposição. É isso. A gente encerra a edição 4.743 do Jornal da PAN em 100,9. Nós continuamos mais um pouquinho ao vivo com o Matheus Mores no YouTube Jovem Pan. É isso aí, uma ótima terça-feira para você em 100,9. E, Matheus, a gente está te tratando bem porque a gente é assim mesmo, funcionários ótimos, viu, Giroto? Mas tem corintianos, tem Ronaldão e Neto vindo por aí, então a gente já está pensando muito nessa questão de vamos estar presente no jogo, né? Claro, vocês são convidados. O Giroto é corintiano igual eu, sou corintiano. Todo mundo aqui é, menos a Samantha. Sou corintiano não mesmo. A general não é corintiana. Por que não, Samantha? Você é corintiano? Muito. Eu jurava que você era palmeirense. Eu acho que todo mundo em Oriente é palmeirense. Na minha cabeça, todo mundo em Oriente é palmeirense, do Marcos. Então, você sabe que uma vez o Marcos sempre me... Mas até eu gosto do Marcos, era incrível. E a gente sempre tive um bom relacionamento com ele. E aí, logo que teve aquele negócio do Marcelinho, sabe? Que ele pegou aquele pênalti do Marcelinho. Aí eu passei em frente da casa dele, ele tava com a mão assim, ele não parava a mão dele. Ficava assim, ó. Matheus, e aí, beleza? Oh, e aí o carro, desce aí, ele só fazia assim. Falei, te enchendo o saco, literalmente. Aí eu parei, né? Aí ele falou, conversando, batendo no papo dele com a mão assim. Falou, vem cá, vamos conversar, tal. Fala, mas o que foi que essa mão? Pra você lembrar que foi essa mão que tirou seu time. Folgado, né? Nossa, cara, ele é foda. Ele sabe que eu sou corintiano, nossa. Cara, mas ele é sensacional. É isso que eu falo. Eu sempre fui corintiano, sou corintiana e muito corintiana. Você sabia que ele quase foi pro Corinthians, né? Ele quase foi essa história? Você viu no Mas eu podcast, gosto de jogadores de outro time quando são lendas. Eu acho o Marcos, não só ele é mesmo, né, uma referência. Eu gosto muito do Rogério Ceni, eu gosto do Veloso, que nem você falou Veloso. Falei, cara, não é que eu gosto, é que na época que eu era criança, o Veloso era o do Palmeiras. Então, era aquela rivalidade, era ali o Ronaldão, o Veloso. Então, eu falo, cara, pra mim é muito legal rever e ter essas pessoas. O Marcos, ele é um cara diferente, né? Ele é um cara que ele fala a verdade, ele consegue, ao mesmo tempo, né? Você vê que ele foi pentacampeão mundial e aí ele tinha a opção de ir pro Arsenal, ele não foi jogar a segunda divisão com o Palmeiras, né? Você vê que o cara não foi o dinheiro que colocou, né? O cara, né? Então... Esses eram os jogadores ponta firme de antigamente, né? Hoje isso. Hoje é mais difícil. Mas você vê que ele é isso, né? Tanto que hoje ele... Eu até assisti uma reportagem dele. Tinha a irmã de um jogador que foi sequestrado. Não sei se você escutou. Depois você vê. A irmã do jogador foi sequestrada. Ele não fala pra ninguém isso, mas aí ele pegou e ele pagou o resgate. Nossa. Aí perguntaram pra ele, falou, não, mas graças a Deus devolveram. A polícia, tipo assim, ele zoando, mas ele brincando, mas ao mesmo tempo ele falando que ele ajudou, né? Então ele não gosta de
E ele tá sempre ali, né? Galera, se você quiser ver o Marcos, gente, passa ali, principalmente final de ano, época de dia assim, tá ali jogando com a galera normalmente. Ele é parceirão nosso. Ele vai jogar no time das Estrelas ou no time de Oriente? Porque ele tá sempre jogando em Oriente. Ele vai jogar. Falou, eu vou lá, mas eu acho que eu não vou jogar não, hein? Eu vou estar lá, mas eu não menti, mas na hora de dar agora vem a minha pirraça. Tudo bem, a gente não precisa, vai ter o Ronaldão. Tudo bem, Marcos, tem o Ronaldão que vai estar ali. Aí ele pegou e ele falou, eu acho que eu não vou não, tal. Mas na hora de te dar um jeito de colocar a chuteira nele, ele entrar pelo menos pra fazer uma baguncinha lá. Pode ser. O Marcos vai ser o juiz, junto com a Margarida. Vai ser o segundo árbitro. Os dois. É isso, vai ser bem legal. Então esperamos todos vocês. Vixe, imagina se eu falar isso, se for todo mundo mesmo, o Oriente não vai caber. Todos vocês que gostam de futebol, estejam lá em Oriente, dia 30 de novembro. E a gente encerra aqui, né, no YouTube também. A edição de hoje do Jornal da PAN. Obrigado de novo, Matheus. Obrigado a vocês aí pelo convite. Sempre um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Beleza? É isso aí. Voltamos.